a Copa do Mundo de 2026. O que você achou da Copa do Mundo de 2026? Para qual seleção você mais torceu nessa Copa? Qual você acha que foi a maior surpresa, a maior história dessa Copa do Mundo? Qual recorde você mais ficou impressionado nessa Copa do Mundo? Bom, a Copa do Mundo de 2026 vai ficar marcada aí para sempre, né? Uma das edições mais insanas do Mundial de Seleções e é uma das coisas mais impressionantes que a gente já tinha visto então na Copa do Mundo. E bem, eu não vou nem perder muito tempo com esse vídeo, eu já falei aqui sobre os recordes, né, no início. Então, vamos falar aqui a respeito sobre 15 recordes que foram quebrados nessa Copa do Mundo de 2026. 15 recordes que vão ficar marcados aí na história da Copa do Mundo de 2026. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Pois eu sou Antônio Dias e você, meu amigo, minha amiga, é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Todos Curiosos. Vamos começar o nosso vídeo. Começando com o nosso primeiro recorde aqui, que é o maior número de gols feitos nessa Copa, né? Que no caso aí foram 308. Superando então as últimas duas Copas, não, superando as duas últimas Copas não, aqui não me engano não. Superando a Copa do Mundo de 2022. A gente tinha 172 gols. 172 gols marcados. E aí com isso nós tínhamos aí 308 gols marcados nessa Copa do Mundo. Foi um quebra de recorde impressionante, né? Nosso segundo recorde aqui é de Kylian Mbappé, que se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 22 gols. Ele que fez 10 nessa Copa do Mundo, brilhou, fazendo gol pra caramba em vários jogos e tudo mais. Brilhou com 10 gols marcados, se tornando aí o maior artilheiro da história das Copas, ultrapassando o Messi, que vinha jogando muito bem nessa Copa, e levou a Argentina pra final e tudo mais. E os dois ultrapassaram Miroslav Klose, que estava com 16 gols até essa última Copa do Mundo, né? Até a Copa de 2026. Né? Klose era o maior artilheiro da história das Copas, até Messi e Mbappé ultrapassarem. O Mbappé ultrapassou aí e se tornou o maior artilheiro da história das Copas com 22 gols em 22 jogos. E vou falar de Kylian Mbappé e de França, vamos falar de outro recorde agora, dessa vez com assistências. Tivemos aí o Olise, né? O Michael Olise, com 7 assistências, ele ultrapassou o Pelé na Copa do Mundo de 1970. Foi 7 assistências, né? Dando passe ali para vários jogadores marcarem gols e tudo mais. A França, que foi até o quarto, ficou no quarto lugar, foi até a semifinal, conseguiu jogar muito bem. Apesar de que para mim foi uma grande decepção a França não ter ganho essa Copa, que tinha o melhor elenco e tudo mais. Mas enfim. E o Olise, que terminou aí com 7 assistências, foi o maior assistente nessa Copa do Mundo, ultrapassando o Pelé em 1970. Outro recorde aqui, o nosso recorde número 4, é falando sobre os jogadores que tiveram mais participações em Copas do Mundo. Cristiano Ronaldo, Messi e Ochoa tiveram aí 6 participações de Copa do Mundo, quebrando esse recorde aí inigualável. Cara, vai ser muito difícil alguém jogar 6 Copas do Mundo, a não ser que o Mbappé supere esse número, né? Vai saber. Mas 6 Copas do Mundo é muita coisa mesmo. Sério, muita coisa. Jogar 6 Copas do Mundo tem que ter longevidade e tudo mais. Só pra ter uma noção, nenhum jogador do Brasil chegou a jogar pelo menos 5 Copas do Mundo. O máximo que jogaram foi 4. E aí tivemos então esses 3 jogadores, né? Ochoa, goleiro, Messi e Ronaldo, atacantes, se consolidando aí como os jogadores que mais tiveram participações em Copas. O quinto recorde aqui que vamos falar aqui na lista é sobre o Cristiano Ronaldo. Ele foi o primeiro jogador a marcar em 6 Copas do Mundo diferentes. Marcou em 06, 10, 14, 18, 22 e 26. Foi o primeiro e único jogador a marcar em 6 Copas do Mundo diferentes. Ele marcou 3 nessa Copa do Mundo de 2026, levou Portugal até as oitavas de final quando perdeu para a Espanha. E fez seu primeiro gol em mata-matas de Copa do Mundo, né? Coisa que ele já não tinha feito nas últimas vezes que chegou aí com a seleção portuguesa. E nessa pegada então,
o Cristiano Ronaldo marcou aí, né, pela sexta Copa do Mundo seguida, ampliando bem o seu recorde. E se a gente falou em gols, temos que falar em assistências. O Messi, então, entra aqui na nossa lista, nosso sexto recorde, como o cara que mais deu assistências em Copas do Mundo, né, no total, em assistências, né? Foram 12 assistências que ele deu na Copa do Mundo até a Copa do Mundo de 2026. Ele se tornou o maior assistente da história das Copas, com 12, superando aí o Maradona, que tinha 8. Cara, foi muito bom de acompanhar o Messi, a seleção argentina. Eu sei que muita gente estava torcendo contra, mas eu estava torcendo a favor da Argentina. Foi muito legal ver o Messi em campo, ele distribuindo passes, marcando gols e tudo mais, se tornando aí o maior assistente da história das Copas. E vamos falar desse recorde aqui, o nosso sétimo da lista, que o Messi entrou para assistências, né? O Messi entrou aqui mais uma vez além como maior assistente da história das Copas, se tornou aí o único jogador a dar uma assistência pelo menos em cada Copa do Mundo. Se tornou aí o jogador a dar assistência em 6 Copas do Mundo. Então 06, 10, 14, 18, 22 e 26. Foi o único jogador, né, a marcar assistência, fazer assistência na verdade, né? Dar assistência em pelo menos 6 Copas do Mundo. Porque esse recorde vai ser difícil de ser quebrado também, viu? É um recorde bem complicado, porque assistência, né? Nem todo gol vem de uma assistência, né? E Messi deu 4 assistências nessa Copa, se tornando, além do maior assistente da história das Copas com 12, se tornando aí um jogador que deu assistência em 6 Copas do Mundo diferentes. O oitavo recorde aqui da lista, chegamos na metade do vídeo, é o México se tornando aí o único país a sediar 3 Copas do Mundo diferentes. É um recorde. 70, 86 e 2026. O México sediou jogos até as oitavas de final. Depois foi tudo nos Estados Unidos. Recebeu vários jogos, inclusive a seleção mexicana, que chegou até as oitavas de final mais uma vez, perdendo para a Inglaterra. E se tornou aí o país que mais recebeu jogos de Copa do Mundo, com um total então com 3 sedes diferentes: 70, 86 e 2026. Recorde número 9. Temos a seleção que menos tomou gols nessa Copa do Mundo, que foi a Espanha, que tomou um gol apenas, que foi nas quartas de final. Nas quartas de final contra a Bélgica, tomou seu único gol nessa Copa do Mundo e se encerrou aí com a melhor defesa da história das Copas. Apenas um gol sofrido a seleção espanhola teve contra todos os prognósticos aí, todas as seleções, só tomou um gol apenas da Bélgica e se tornou aí a seleção com defesa da história com apenas um gol sofrido. 10º recorde aqui da lista, que essa foi a Copa do Mundo com mais prorrogações na história. Ao todo foram 9 prorrogações que tivemos nessa Copa do Mundo, incluindo na final. A gente teve prorrogação entre a Argentina e Espanha, colocando aí a sua 9ª prorrogação nessa Copa. Antes, a Copa do Mundo que mais tinha prorrogações era de 2014, com 8. Com o mata-mata aumentado, né? Aí que tornou várias prorrogações assim emocionantes. Quem não lembra da prorrogação contra a Argentina e Cabo Verde, né? Se tornou aí muito emocionante, um dos melhores jogos possíveis dessa Copa. E cara, 9 prorrogações é muita coisa. Haja peso nessas prorrogações. Estamos chegando já no fim. Vamos agora para mais um recorde, que foi um recorde com o maior número de público nos estádios. Ao todo, nós tivemos aí quase 7 milhões de espectadores que viram o jogo nos estádios da Copa do Mundo de 2026. Foram 16 estádios ao todo, também que é um recorde amplo, né? Foi o maior número de estádios que a gente teve em Copas do Mundo e o maior público também, né? Com quase 7 milhões de pessoas que viram os jogos nos estádios das suas seleções. Vamos falar agora do Messi de novo, né? O Messi, que cara, em Copas do Mundo ele é um monstro e se tornou o jogador com o maior número de participações diretas em gols em Copas do Mundo, contando as gols e assistências. Ao todo são 33 participações diretas em gols,
contando aí com os jogos de Copa do Mundo, né? Recorde que provavelmente pode ser quebrado pelo Kylian Mbappé no futuro. São 21 gols e 12 assistências para o Messi. No total aí, então, juntando os dois, 33 participações diretas em gols em Copas do Mundo, né? Em mais de 30 jogos que ele fez, né? Quase 30 jogos, na verdade, quase 30 jogos que ele fez. E por falar no Messi, ele se tornou o único jogador na história a ser titular em 3 finais de Copa do Mundo, 14, 22 e 26. Messi conquistou o título em 22, foi vice em 14 para a Alemanha e foi vice em 26 perdendo para a Espanha. Mas se tornou o único jogador na história, junto com o Cafu, a participar de 3 finais de Copa do Mundo. E o primeiro a ser titular nessas 3 finais, começando diretamente entre os 11 titulares. Foi um jogador lendário em Copas do Mundo, uma pena que ele vai se aposentar da seleção argentina. E mais um recorde aqui envolvendo o Messi, dessa vez um recorde negativo, né? Ele se tornou o único jogador a perder 4 cobranças de pênalti em Copas do Mundo. 4 cobranças de pênalti que o Messi perdeu. Se tornando o único jogador na história a ter perdido 4 cobranças de pênalti. Primeiro foi o 2018 contra a Islândia, 2022 contra a Polônia, 2026 contra o Egito e contra a Áustria. É bem um recorde negativo que vai ficar aí na conta do Messi, né? Não podemos falar aqui só de recordes positivos, temos recordes negativos também, e o Messi foi responsável por um deles, né? Foi perder 4 pênaltis em Copas do Mundo, dos 8 que ele já converteu, né? Dos 8 que ele já disputou, na verdade. E outro recorde aqui do Messi, cara, o Messi tem muitos recordes em Copa do Mundo. Foi o jogador que mais fez gols em sequência de jogos em Copa do Mundo. Numa sequência de jogos de Copa do Mundo, ele marcou gols em 9 jogos seguidos. Né? Foram vários gols desde a Copa de 2022 até a Copa do Mundo de 2026. Foram vários gols sendo quebrados até chegar nas quartas de final contra a Suíça, onde ele não marcou nenhum gol, né? E interrompeu o seu recorde de 9 gols, né? Na verdade, 9 gols, ó, de 9 jogos seguidos marcando em Copas do Mundo. E o último recorde aqui da lista que a gente vai falar é que o Kylian Mbappé se tornou o único jogador na história, um recorde, o único jogador na história a ser artilheiro 2 vezes da Copa do Mundo. Ele foi artilheiro da Copa do Mundo de 2022, né, com 8 gols, e da Copa do Mundo de 2026 com 10 gols. E o Kylian provavelmente vai ampliar mais esse recorde, né? Ele que já tem 22 gols de Copa do Mundo, né, se tornou o jogador que mais teve gols em Copa do Mundo, e é provável que vai ampliar esse recorde aí, sendo o maior artilheiro de história das Copas 2 vezes, né? Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço a todos vocês e até mais.